Câmara terá CPI para investigar denúncias sobre proposta de concessão de cemitério. Concessão de estacionamentos para iniciativa privada é aprovada em primeira discussão. Estes são os nossos destaques. Valinhos, 7 de abril de 2015, está no ar o Câmara em Notícias. Olá. O presidente da Câmara, vereador Rodrigo Toloi, recebeu na última sessão um requerimento solicitando a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar uma denúncia feita pelo vereador Giba de que já havia projeto para obras do cemitério São João Batista antes mesmo da concessão do espaço ser discutida na Câmara. Com o número de assinaturas necessário para a abertura, a CPI deverá ser instalada após a nomeação dos vereadores que irão compor a equipe de investigação. O relato do vereador Giba de que já havia projeto pronto antes mesmo da discussão da concessão em plenário motivou a abertura da CPI. Nós estivemos hoje no cemitério, eu com o vereador Scopenaro, conversamos com o administrador. Ele já disse que tem gente com projeto. Já o procurou, já foi lá, tem projeto. Então existe, alguém já apresentou algum projeto, ele já sabe o que querem. O pedido para a abertura da CPI foi protocolado pelos vereadores Dinho, Edson Batista, Henrique Conte, Kiko Belloni, Dr. Moisés Abujade, Lorival Messias, Paulo Monteiro e Rodrigo Fanhani Popó. O projeto que autorizava a concessão permitia à Prefeitura abrir um PMI, procedimento de manifestação de interesse, somente após a aprovação do projeto, quando empresas especializadas na área apresentariam soluções para o cemitério. Segundo os vereadores favoráveis à proposta, os detalhes sobre obras seriam conhecidos depois do chamamento de empresas. Os vereadores Paulo Monteiro e Lorival Messias afirmaram durante a discussão do projeto na semana anterior à aprovação da CPI que era preciso provar a denúncia. Se eu souber, ou se eu tiver aí, realmente o senhor me provar que já existe projeto ocorrendo pela cidade, eu mudo totalmente o meu voto. Agora o senhor prove, porque é uma acusação muito séria e muito grave. Se o senhor está acusando, essa Câmara tem que montar uma comissão e apurar o que o senhor disse. A responsabilidade de quem está falando lá, se é verdade ou não, e a responsabilidade do senhor está acusando as pessoas. O vereador Dr. Moisés Abujade também defendeu a investigação. Se tiver sujeira, isso é muito grave, tem que ser apurado. Se o vereador está afirmando que tem um projeto pronto, nós estamos sendo enganados aqui. Eu acho que essa Câmara tem que montar uma CPI, ele tem que trazer o cidadão aqui, e nós temos que ouvir desse funcionário e trazer quem é a empresa e qual é o projeto. E se não tiver, que puna-se o contrário. Na última terça-feira, dia 31, o vereador Giba voltou a usar a tribuna e ressaltou que é importante se fazer uma investigação. Sou responsável por aquilo que falo e o interessante é que tanto o prefeito quanto os vereadores da base dizem que vai ser uma verticalização. Aí eu pergunto, como eles sabem se o projeto, quando veio para essa casa, veio um projeto autorizativo, não falava nada em como seria a construção, mas se sabe que é vertical. E o prefeito disse, em todos os lugares que foi, em jornais, que será um cemitério vertical. Pergunto, como é que eles sabem, como é que os vereadores aqui da base sabem, como é que eles sabem? Então, se sabe, é porque exatamente se tem uma projeção. Os líderes de partidos na Câmara vão indicar os membros da CPI e os nomes, bem como o presidente e o relator, devem ser anunciados na sessão do dia 7. O projeto encaminhado pelo Poder Executivo, que concedia a administração de serviços funerários, velórios e cemitérios para iniciativa privada, foi arquivado na Câmara na sessão do último dia 24 porque não obteve os 12 votos necessários para aprovação. O debate em torno do texto consumiu quase 5 horas em 2 sessões ordinárias. Vereadores favoráveis à concessão alegaram que se tratava de um avanço para a cidade e que a concessão era uma forma de resolver o problema da falta de sepulturas no cemitério. Já os vereadores que votaram contra diziam que o projeto era vago e que faltavam detalhes no texto. E o projeto da Prefeitura, que pede autorização dos vereadores para a concessão de áreas de estacionamento regulamentado para iniciativa privada, aqui mais conhecido como Zona Azul, foi aprovado em primeira discussão na última sessão.
O texto prevê concessão pelo prazo máximo de 30 anos. A proposta ainda passará por uma segunda discussão na sessão de hoje. Foram 12 votos favoráveis e 5 contrários. Conforme o regimento interno e a lei orgânica, se o resultado persistir na próxima votação, a concessão será autorizada para que as empresas possam explorar o estacionamento regulamentado da cidade pelo prazo máximo de 30 anos. Durante a sessão, o vereador Rodrigo Fanhani Popó leu o documento da ACIV, Associação Comercial e Industrial de Valinhos, em que a associação defende a adoção de um sistema de estacionamento mais eficiente na região central. Que há um clamor de dentro da classe dos comerciantes que se faça uma gestão eficiente através dessa proposta que o Executivo trouxe a esse plenário. Para o vereador Paulo Monteiro, o comércio de Valinhos é merecedor de inovações. E nós estamos indo, se aprovarmos ou se não aprovarmos, nós estaremos indo na contramão de tudo que está acontecendo em todo o mundo. Porque nós estamos inseridos numa das regiões mais ricas do país, onde o crescimento ele é inevitável. Nós temos que buscar situações que nos tragam a modernidade. Os vereadores César Rocha e Henrique Conte também foram favoráveis ao projeto. Hoje, como está funcionando, a questão de estacionamento é terra de ninguém, porque sabemos que não temos o número de agentes suficiente no trânsito para aplicar multas. Então, a pessoa que é desonesta, ela acaba ficando ali na vaga pelo tempo que ela quiser. Então, ela troca o papel e assim vai. Sempre foi um problema o estacionamento no centro de Valinhos. Nunca, eu já vi várias tentativas do cartãozinho, da Zona Azul, nunca funcionou adequadamente. Porque dificuldade de poucos agentes. Ou seja, não adianta, tem que montar um outro sistema. O vereador Giba foi contra a proposta de concessão por avaliar que faltam informações para garantir melhorias aos usuários. Não se define na lei o que é serviço de administração de área de estacionamento. Quais vão ser as ruas ali que vão ser contempladas aí com essa concessão? Qual a segurança jurídica dada a indefinição do serviço? Qual é a viabilidade econômica e técnica de conceder o serviço ao ente privado? Tem que vir para o vereador tem que saber dessas coisas. Eu não posso autorizar uma coisa que eu não sei o que vai ser. Como é que eu vou autorizar? O vereador Israel Scupenário votou a favor, mas afirmou que não votará novas concessões enquanto não forem efetivadas outras concessões aprovadas na Câmara, como a do transporte público, por exemplo. Eu quero ver a coisa acontecer, porque aqui hoje, se eu votar hoje aqui, e eu vou dizer mais, eu posso mudar até semana que vem, porque hoje aqui, eu vou sim dar um crédito para o prefeito, porque esse projeto não mostra nada esse projeto aqui. E ele pode, no meu entendimento, ele pode sim fazer isso daquilo, até lá pela prefeitura, meu entendimento. Então, vou fazer isso. Vem toda essa pressão, está votando contra a cidade, então mostra o que vai fazer. Votaram contra o projeto os vereadores Giba, Tunico, Dr. Orestes Previtali, Dr. Pedro Damiano e Léo Godoy. A seguir, vereadores apresentam um projeto de emenda para disciplinar conduta de servidores baseado em critérios da ficha limpa. Voltamos já. Você realmente sabe o que é a síndrome de Down? Procurando na internet, a resposta pode não ser tão simples assim. É uma tal de trissomia para cá, um tal de fenótipo para lá, palavras que nem sempre são fáceis de entender. Mas, na verdade, tudo isso não tem nada de complicado. Para começar, a síndrome de Down é muito comum, sabia? Só no Brasil, são mais de 300 mil pessoas, independente de classe social, cor e religião. Falando sobre o resto do mundo, os números crescem ainda mais. Estima-se que a cada 750 nascimentos, um bebê tem a síndrome de Down. É muita gente, não é verdade? Outra coisa importante para se falar é que as pessoas com síndrome de Down não são nada tristinhas e nem um pouco para baixo, viu? Quem acha isso está viajando. Hoje se sabe que 97% delas gostam de ser quem são. Pessoas alegres, curiosas e prontas para descobrir o mundo como qualquer pessoa. Aliás, a síndrome só leva esse nome em homenagem ao Dr. John Langdon Down, um médico inglês que estudou o assunto em 1866.
Ah, e se você alguma vez já escutou um papinho de que Down é doença, desencana disso também, viu? Down não é doença. É apenas uma condição genética, igual a que faz alguém nascer com o cabelo ruivo ou ter um tipo diferente de alergia. Nós, do Projeto Outro Olhar, acreditamos que as pessoas com síndrome de Down possuem um jeito único e especial de enxergar o mundo. Aliás, mundo este que, para sair da mesmice, precisa de mais variedade e gente diferente interagindo por aí. Se você é pai, mãe, curioso ou conhece algum Down e quer ajudar no desenvolvimento dessa pessoa, acesse o nosso site www.outroolhar.com.br. Esperamos a sua visita. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. A televisão, o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade existe uma coisa em comum: a matemática. A Obimap 2015 está começando. Professores, inscrevam suas escolas em obimap.org.br. Alunos, participem! A matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. Começou a tramitar na Câmara um projeto de emenda à Lei Orgânica de Valinhos que cria condições para a nomeação de servidores comissionados, efetivos, membros de conselhos e secretários municipais na cidade. Caso seja aprovado, todos deverão seguir determinações da Lei da Ficha Limpa para ocupar os cargos. A proposta foi assinada por 12 vereadores e aguarda análise das comissões permanentes da Câmara. O texto que amplia a lei de ficha limpa a todos os servidores municipais foi apresentado pelos vereadores Dr. Pedro Damiano, César Rocha, Léo Godoy, Israel Scupenaro, Giba, Veiga, Tunico, Kiko Belloni, Paulo Monteiro, Edson Batista, Dr. Orestes Previtali e Dr. Moisés Abujade. O objetivo, segundo os autores, é evitar desvios de conduta como má administração e atos de corrupção. Para atestar as condições para a nomeação em cargo público, por exemplo, os candidatos deverão entregar declaração pessoal com firma reconhecida e certidões emitidas pelos órgãos do Poder Judiciário e Tribunal de Contas. Havendo qualquer irregularidade, eles não poderão ser nomeados. Aqueles que vierem a se enquadrar na lei da ficha limpa depois de já ocuparem cargos públicos deverão ser exonerados imediatamente. No caso de servidores concursados, a exoneração só poderá ser feita depois da conclusão de procedimento administrativo disciplinar. Membros de conselhos, comissões ou grupos de trabalho municipais também deverão seguir a lei, caso a proposta seja aprovada. O projeto ainda não tem data para entrar em discussão e votação. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Valinhos, o PAT, disponibiliza oportunidades de emprego em várias áreas de atuação diferentes. Os salários vão de R$ 850 a R$ 2.500. Há vagas para auxiliar de cozinha, cartazeiro, cozinheiro, garçom, mecânico de autos caminhões, operador de roçadeira e tratorista. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e o cartão do PIS. O PAT está localizado na Avenida dos Esportes 303, no centro, e atende das 8 às 16 horas. E o repórter Evandro Sabatini esteve no bairro Country Club, onde há obras de asfaltamento e pavimentação em algumas ruas. O questionamento dos vereadores é com relação ao critério adotado para que as ruas recebam obras de melhorias. Hoje eu estou na rua Márcio Valério Finholt, no bairro Country Club, onde os vereadores Tunico, Giba e Henrique Conte pedem informações à prefeitura sobre essas obras de pavimentação asfáltica. Os vereadores questionam qual o projeto desenvolvido, a forma, os custos, os responsáveis pela obra, se há participação da prefeitura e se houve adesão dos moradores para este projeto. Segundo os vereadores Tunico e Giba, outros moradores do bairro que não têm suas ruas asfaltadas questionam a obra e o cronograma de execução.
Outra preocupação no bairro é com relação ao sistema de rede de esgoto. O vereador Giba questiona se já houve total implantação do sistema e, em caso negativo, se há algum cronograma para execução das obras e se a verba desta obra está inserida no PAC do governo federal. O vereador Moisés Abujade pediu informações à Prefeitura sobre a conclusão das obras da Unidade Básica de Saúde do Parque Portugal. Segundo o vereador, a entrega da UBS está prevista para o dia 23 de maio, porém os serviços estão paralisados. O vereador questiona o motivo da interrupção e qual a previsão para a retomada e entrega da obra. Além disso, ele quer saber o valor total investido e se a paralisação acarretará em um aumento desse valor. O requerimento foi encaminhado à Prefeitura. O vereador Orestes Previtali solicitou informações referentes ao funcionamento do semáforo no cruzamento da Avenida 11 de Agosto com a Rua Paulo Setúbal. Segundo o vereador, o não funcionamento do semáforo tem causado transtornos aos motoristas e pedestres, aumentando o risco de acidentes no local. Em outro requerimento, o vereador também questiona a necessidade da contratação de uma empresa para a implantação de sinalização semafórica e sinalizações de solo na cidade, já que a Secretaria de Transportes e Trânsito sempre fez esse tipo de serviço. O vereador Israel Scupenaro pediu informações à Prefeitura sobre a aplicação da lei que trata do programa Lixo Zero. De acordo com o vereador, a medida tem o objetivo de evitar o acúmulo de lixo nas ruas, bem como multar o cidadão que jogar qualquer lixo fora das lixeiras. Em virtude disso, ele questiona se o Executivo já definiu como será feita a fiscalização e a aplicação de multa para cumprir a legislação. O requerimento foi encaminhado à Prefeitura. O plenário da Câmara volta a discutir, na sessão desta terça-feira, projetos da Prefeitura que pedem autorização para a concessão de serviços para iniciativa privada. Na pauta estão as concessões de terminais rodoviários e de áreas de estacionamento regulamentado. O projeto referente aos estacionamentos já passou por uma primeira discussão na Câmara e teve 12 votos favoráveis. Se a votação se repetir, o projeto será aprovado. Também está na pauta para a segunda discussão o projeto que altera a referência salarial dos servidores que ocupam os cargos de engenheiro e arquiteto. Na última terça-feira, o projeto foi aprovado com 15 votos a 1. Apenas o vereador Giba foi contra o texto apresentado. Outros 43 itens compõem a pauta. Há projetos, moções e requerimentos que não foram discutidos em outras sessões por falta de tempo. Entre os projetos estão o do vereador Dr. Pedro Damiano, que torna mais clara a legislação sobre construção de calçadas no município, e o dos vereadores Henrique Conte e Kiko Belloni, que proíbe e penaliza os responsáveis por queimadas em Valinhos. A pauta completa da sessão pode ser conferida no site www.camarvalinhos.sp.gov.br no link TV Câmara. A sessão começa às 18h30 e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, nos canais 4 e 99 da NET e pelo site no link TV Câmara. E o Câmara em Notícias termina por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Uma boa tarde.